Graças e paz, povo de Deus, boa noite a todos, que Deus abençoe ricamente esse momento que nós vamos passar juntos aqui. Meu desejo é que você tenha passado um início de semana bom, na presença de Deus, e que também esteja ansioso pela nossa live de hoje, pelo nosso estudo de hoje, nosso nono estudo sobre a doutrina da soberania de Deus. Que Deus continue consolando o seu coração, espero que você esteja bem. Amém? Vamos ter uma palavra de oração para iniciarmos o nosso estudo. Obrigado, Pai, mais uma vez. Nós estamos diante do Senhor, diante da Sua palavra. A Sua palavra, Pai Santo, que ela primeiro nos procurou, que veio ao nosso encontro. Através do Seu Espírito Santo, ó Pai, nossos corações foram iluminados para que nós pudéssemos entender a Tua palavra, Deus. Portanto, nós somos gratos, ó Pai Santo, porque um dia aprove ao Senhor, ó Pai, fazer-se conhecer a nós. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, por esse amor que o Senhor nos derramou. Obrigado, ó Pai Santo, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, ser comigo, ser, ó Pai Santo, com os irmãos que estarão assistindo esse estudo de hoje, que a Tua graça repouse sobre nós. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Nós estamos no nosso nono estudo, e a ideia agora é que a gente estude alguns textos bíblicos que falem sobre a doutrina de Deus, da soberania dele mesmo sobre a salvação. Então nós estamos falando sobre salvação, como que é a relação entre a salvação e a soberania de Deus. Para isso, você pode me ajudar a dar aqui as lives, as aulas, os estudos. Como? Você colocando aí alguns versículos que você entende que são versículos de difícil compreensão. Quando a gente pensa que a salvação, ela de fato procede de Deus e não há nada que o homem possa fazer para ser salvo. Existem textos que vão trazer algumas possíveis implicações, textos que a gente lê e que a percepção que a gente tem no primeiro momento é que o homem precisa fazer alguma coisa para ser salvo. Depende dele para ser salvo, depende da vontade dele. Especificamente, depende da vontade dele. Ou seja, se o homem não querer, ele não pode ser salvo. Então, existem alguns versos na Bíblia que podem dar essa impressão. Quando a gente dá uma passadinha de olho nele, de forma superficial, e a impressão que a gente tem é que o homem, de alguma forma, ou ele pode exercer vontade, ou ele pode exercer boas obras, ele tem que se esforçar para permanecer salvo, enfim. Então me ajude aí, colocando na linha de tempo, nos comentários, aqueles textos que você acredita que podem trazer algum tipo de dificuldade, ou que também são textos que, de alguma forma, trazem algum tipo de entendimento contrário sobre a doutrina da soberania de Deus. Então me ajude, ok? Porque a partir desses textos a gente também vai construindo aqui o nosso estudo. Lembrando que nós já falamos sobre a soberania de Deus na criação, a soberania de Deus na matéria inanimada, como o vento, o mar, a soberania de Deus sobre a sua criação, sobre os animais, a soberania de Deus sobre o próprio homem. Agora a coisa começou a engrossar um pouquinho o caldo quando a gente começou a falar sobre a vontade humana e a soberania de Deus, quem é serva, quem é escrava. Acredito que você já sabe que a vontade do homem, ela é escrava e a vontade de Deus é soberana. Acredito que você já sabe um pouquinho aí a diferença entre decretos de Deus e determinação, pelo menos a diferença que eu tentei trazer, até para poder simplificar um pouco a minha forma de pensar sobre essa doutrina. E também nós estamos falando agora sobre a doutrina de Deus na salvação humana. Depois, eu acredito que o próximo passo é nós falarmos sobre soberania de Deus e oração. Afinal de contas, se Deus decretou as coisas, qual é o motivo pelo qual eu preciso orar? Ou mesmo evangelizar, na verdade, né? Se Deus escolheu alguns para salvação e outros não escolheu, por que eu tenho que evangelizar se tudo então está decretado ou pré-determinado? Enfim, qual que é o meu papel dentro disso tudo?
Nós também lembramos que quando a gente fala de soberania de Deus, nós não estamos falando sobre fatalismo. Soberania de Deus é uma doutrina bíblica e fatalismo é uma filosofia. E aí a gente precisa entender qual é a relação. Fatalismo, ele diz o seguinte, que todas as coisas, elas fatalmente irão acontecer. Aquilo que deve acontecer, fatalmente vai acontecer, e não há nada que a gente possa fazer para poder evitar os acontecimentos, porque na verdade todas as coisas são fatais e elas de fato vão acontecer. O fatalismo, ele não considera a vontade humana. O fatalismo não considera que as ações que os homens fazem, que as vontades que que vêm ao seu coração, que as decisões que os homens tomam são decisões de caráter não moral. Não existe nenhuma moralidade, não existe certo e errado dentro do fatalismo. Quando nós falamos em soberania de Deus, a gente precisa lembrar o seguinte: erroneamente se entende, e eu estou repetindo aqui algumas coisas, né? Erroneamente se entende que o homem ele não age, ou ele não tem a liberdade de ação, ou suas ações não são ações morais, onde Deus determinou cada ação que um homem fizesse, ou cada palavra, ou cada pensamento, de forma que esse homem, na verdade, ele está sendo manipulado por esse Deus. Esse Deus, na verdade, ele programou o homem para que o homem falasse, pensasse exatamente como esse Deus quer. A gente precisa entender o seguinte, que Deus sempre deixou o homem agir livremente, e as suas ações livres são ações morais, pessoais e dele. Precisamos lembrar que o fato de Deus decretar todas as coisas, isso não implica que o homem é responsável moralmente por suas ações. E dentro disso tudo nós temos lá aquilo que eu chamo de quartinho escuro, daquela salinha escura, que chega um momento que parece que, se nós não tomarmos cuidado, parece que Deus induz o homem a pecar, e aí a Bíblia não fala isso, jamais a gente pode dizer isso, e muito pelo contrário, a Bíblia vai falar que o homem é responsável por todas as suas ações. Essa salinha escura, ela está trancada, e as chaves dessa salinha escura, onde há o limite entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, a chave dessa salinha está com o Pai. E eu acredito que jamais ele vai abrir. Na minha fé pessoal, talvez mesmo nem quando a gente estiver no céu conversando com a própria pessoa de Cristo, nós vamos entender todas essas coisas. Mas o fato é que Deus nunca tira a responsabilidade do homem, o homem é um ser moral, e Deus, apesar de decretar todas as coisas, ele é santo e nós não podemos atribuir o pecado nele. Então, soberania de Deus não descarta a responsabilidade humana. As ações que os homens tomam são ações morais, são ações pessoais. Já o fatalismo não. O fatalismo não considera essas coisas. Então, dizer que a soberania de Deus é uma doutrina fatalista, isso não é verdade. Não é uma doutrina fatalista. Sigamos em frente, então. Hoje nós vamos fazer a seguinte tarefa. Nós vamos analisar aqui 3 textos, ok? E esses 3 textos que nós vamos analisar foram indicados pela Tavinha. Então, Tavinha, eu vou aqui falar um pouquinho sobre os 3 textos que você indicou. E lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho do Pai, o trabalho do Filho e o trabalho do Espírito Santo na salvação, ok? Então nós vamos trabalhar os 3 textos que a Tavinha trouxe para a gente. Durante a nossa live, você tem aí a oportunidade de colocar o texto bíblico que você deseja que eu traga aqui para que a gente possa conversar um pouco, tá bom? Semana que vem, nós vamos falar sobre João 3,16. Esse é um versículo emblemático na vida, né? João 3,16. E eu acredito que a gente vai pelo menos trabalhar semana que vem, não, quinta-feira. Nessa próxima quinta-feira a gente vai trabalhar em cima desse texto, em cima desse versículo, ok? E juntamente com os versículos, certamente que você pode pedir para que a gente trabalhe. Então fique preparado aí para João 3,16. Sigamos em frente então?
Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 13, verso de 10 a 15. Eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui, eu peço que você abra a sua Bíblia. É importante para você entender que você tem a sua Bíblia aberta, você precisa ler o texto comigo, ok? Você precisa ler o texto comigo para que você tenha aí o devido entendimento. Não fique apenas com o áudio aí da minha fala, você precisa ler o texto comigo, importante. Abriu aí? Mateus capítulo 10, ou melhor, Mateus capítulo 13, verso de 10 a 15. Esse texto, Mateus capítulo 13, de 10 a 15, tem relação também com outros dois textos que a gente vai trabalhar aqui. Aí. Isaías 6, de 9 a 10 e Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 4, de 10 a 12. Mas vamos aqui primeiro ver Mateus capítulo 13, de 10 a 15, aí a gente segue com os outros textos, tá bom? Vamos ler o texto então? Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado... Desculpa, eu vou ler de novo, ok? Verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido. Eu acho que você, quando era pequeno, enfim, participou aí dos estudos bíblicos, certamente em muitos momentos você deve ter ouvido o seguinte: olha, Jesus Cristo, ele usava as parábolas como fator didático para poder ensinar as pessoas acerca das verdades do reino. Então, Jesus Cristo usava figuras, ele usava ali artifícios de linguagem para poder ser o mais claro possível, para poder dizer para os seus discípulos qual era a natureza do reino de Deus. Então as parábolas, na verdade, segundo aquilo que nós ouvimos e fomos ensinados, as parábolas, na verdade, elas nada mais são do que artifícios de linguagem para que Jesus possa explicar na linguagem humana as verdades do reino de Deus. Ok, isso é verdade. E isso está certo. Mas existe uma implicação aí. Mas esse é só um lado da moeda, esse é só um aspecto da verdade sobre as parábolas. Quando a gente se depara com esse texto, a gente vai perceber que as parábolas, elas têm também um outro propósito. E qual que era o outro propósito? Não revelar para os não discípulos de Jesus Cristo as verdades acerca do reino. Então, as parábolas, elas tinham dupla função: esclarecer e ocultar. Tá? Esclarecer as verdades do reino para os discípulos de Cristo e ocultar as verdades do reino para aquelas pessoas que não eram e nem seriam os discípulos de Jesus Cristo. Então, quando Jesus fala em parábolas, ele, na verdade, ele vai pegar essas parábolas que ele fala e ele vai explicar aos seus discípulos. Em particular, a gente vai ver, principalmente ali no Evangelho de João, Jesus Cristo chamando os discípulos à parte, dizendo o seguinte: olha, para eles eu não explico, mas para vocês eu explico. Ou seja, as parábolas, elas servem para esclarecer verdades do reino, para trazer luz acerca de qual era o trabalho de Jesus Cristo, mas por um outro lado, que é pouco anunciado, que é pouco ensinado, as parábolas também, elas têm um aspecto de fazer com que aquelas pessoas que também, pela sua vontade, elas não desejam conhecer as verdades do reino, as parábolas servem justamente para obscurecer as questões do reino ao coração dessa pessoa, ok? Então a gente pode entender que quando Jesus falava, a gente necessariamente precisa entender o seguinte: Jesus falava para um público específico. Ele não falava para todos. Jesus falava para um público. A palavra de Deus, ela não estava aberta a todas as pessoas, ou pelo menos a palavra de Deus,
ela não estava aberta ao entendimento de todas as pessoas. É o que a gente vê aqui no texto de Mateus capítulo 13. A gente vai trabalhar bastante isso. Mas a gente já pode inicialmente dizer que quando a palavra do Senhor, as verdades do reino, eram anunciadas pela pessoa de Jesus Cristo, é claro que a gente percebe o seguinte, que nem todas as pessoas entendiam as parábolas. E o motivo pelo qual essas pessoas não entendiam era um motivo proposital de Jesus. Havia um propósito de Jesus nas parábolas. Um propósito de obscurecer a verdade do reino para essas pessoas. E de um outro lado também, Jesus ele clarificava essas questões no coração dos seus discípulos. Então a palavra do Senhor não era para qualquer um. A palavra do Senhor era para aquelas pessoas da qual ele escolheu que compreendessem. Sigamos aí no texto. Está com sua Bíblia aberta aí, né? Mateus capítulo 13. Porque a vós outros, eu estou aqui com a versão revista atualizada, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é concedido. Perceba uma implicação. Para se conhecer os mistérios do reino dos céus, deve haver uma dádiva, uma graça, um presente. Então, conhecer os mistérios do reino é um ato do próprio Deus sobre aquelas pessoas a quem Ele derrama a sua graça. Então, a gente pode perceber que nas próprias palavras de Cristo é impossível se conhecer os mistérios dos céus sem que isso não nos seja dado, ok? Sem que isso não nos seja dado, nos seja entregue. Então, a nossa própria intelectualidade, o nosso próprio raciocínio, as nossas faculdades intelectuais não fazem justiça para que elas digam que são suficientes para se alcançar um conhecimento de Deus, do ponto de vista do conhecimento específico. Então, existem mistérios no reino, isso é fato, mas esses mistérios eles são revelados, e são revelados a quem? A quem Jesus derrama a sua graça, a quem Jesus escolhe para dar a sua palavra. O texto está dizendo isso comigo, ok? E eu acredito que a sua Bíblia também deve estar dizendo aí a mesma coisa. A algumas pessoas é dado conhecer os mistérios de Deus, a outros não lhe é o que? Concedido. Então, os mistérios são concedidos para uns, mas não são concedidos para outros. Pergunta: Deus não poderia conceder os mistérios do seu reino para todos? Claro que poderia. Por que Ele não faz? Por que Ele não faz? Essa é uma pergunta. E é uma pergunta que eu não sei responder. Eu estou te fazendo aqui uma pergunta retórica. Ah, mas é porque eles não queriam. Sim, é porque eles não queriam. Mas por que eles não queriam? Aí lembra lá das nossas lives sobre vontade humana? Por que eles não queriam? Eles não queriam porque eles já eram duros de coração, já nasceram duros, já nasceram com a ira do Senhor sobre eles. Eles já nasceram mortos, necrosados espiritualmente, já nasceram cegos, já nasceram surdos. Então eles não podiam desejar os mistérios, a revelação dos mistérios do reino, justamente pela condição, pela natureza que eles tinham. Então, são perguntas que nós não respondemos. Por isso que, quero repetir aqui informação, eu acredito que quando nós pensamos em soberania de Deus, essa doutrina ela é mais justa com a palavra do que outras doutrinas, como o pelagianismo, que é uma heresia, né? Conforme nós já vimos, século IV com Pelágio, ou com o arminianismo, que tenta de alguma forma fazer a teologia da Xuxa, pega, estica e puxa, para poder trazer uma harmonia onde necessariamente não tem. De um lado Deus diz isso, de outro lado Deus diz aquilo, e a gente precisa entender que as duas falas são verdadeiras, as duas falas são divinas e elas não se contradizem, mas nós não conseguimos de alguma forma trazer harmonia nisso, mas a gente precisa acreditar pela fé, conforme a própria Bíblia revela, que Deus é santo e Ele faz todas as coisas como quer, e Ele continua sendo justo e sendo santo.
Por isso que eu acredito que a doutrina da soberania é uma doutrina de fato bíblica e honesta, porque existem coisas que de fato a gente não pode explicar, não compete a nós alguns mistérios de Deus. Alguns mistérios do reino são revelados, conforme Jesus Cristo aqui está dizendo aos seus discípulos, mas outros certamente não são revelados. Se eu não estou enganado aqui, está lá em Deuteronômio 29:29. As coisas reveladas pertencem ao homem e as não reveladas pertencem a Deus. Se não for Deuteronômio 29:29, está ali pertinho. Depois dá uma conferidinha lá. Sigamos então, verso 12. Pois ao que tem lhe será, pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui a ideia é básica, a gente não vai entrar em detalhes aqui sobre esse artifício de linguagem, sobre esse hebraísmo aqui de Jesus, né, um artifício de linguagem que ele usa, mas ele está dizendo o seguinte: eu dou a quem eu quero dar e tiro de quem eu quero tirar. E aquele que tem um pouco, se eu quiser tirar daquele que tem pouco para dar para aquilo que tem mais, assim eu faço. Eu penso que aqui Jesus Cristo está dizendo que derrama misericórdia sobre quem Ele quer e endurece quem Ele quer. Algo parecido com o que a gente estudou lá em Romanos capítulo 9, na nossa última live. Mas sigamos aqui para o verso 13, que é o que nos interessa um pouco mais aqui no texto. Pois isso lhes falo por parábolas, porque vendo, por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então Jesus Cristo está dizendo o seguinte, para eles, agora Jesus está aqui com seus discípulos, ele está dizendo aos seus discípulos, olha, para eles que não são meus discípulos, para eles eu falo por parábolas, assim como vocês, mas o objetivo pelo qual eu falo por parábolas a eles é porque vendo não veem e ouvindo não ouvem, nem entendem. Então são pessoas que veem, mas não veem, ouvem, mas não ouvem, entendem, mas não entendem. O que Jesus está dizendo aqui é que eles, na sua condição humana, na sua natureza caída, os seus sentidos, eles estão tão deturpados que eles não conseguem, de forma natural, ver, ouvir e entender as questões espirituais. A gente precisa lembrar, conforme está lá escrito em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 14, que as coisas do Espírito elas se discernem espiritualmente. Um homem natural, ou seja, uma pessoa que não é crente, um homem que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, ele é incapaz de compreender por si só o que a Bíblia está dizendo. A revelação só pode chegar ao coração desse homem se o Espírito Santo tiver a ação de ativamente ir e levar a iluminação da revelação dessa palavra de Deus ao coração desse homem. O homem natural, ele sabe sim que Deus existe. Romanos capítulo 1, ele percebe, os seus sentidos indicam nele próprio que Deus existe. Então, quando o homem começa a pensar em si mesmo, na sua própria existência, certamente ele não consegue pensar em si mesmo, na sua existência, sem que automaticamente não pense também na existência de Deus e na natureza de Deus. Então ele até sabe que Deus existe, mas aquela revelação especial de que ele é pecador e que ele precisa se arrepender dos seus pecados e que o caminho é Jesus Cristo, isso ele por si só ele não consegue chegar a essa conclusão. Precisa de uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus para poder salvar a vida dessa pessoa. Por isso que as coisas do Espírito, elas se discernem espiritualmente. Então, só pode entender aquilo que o Espírito Santo de Deus diz quem é a habitação do próprio Espírito Santo de Deus. Jesus está dizendo que essas pessoas, elas ouviam, mas não ouviam, elas viam, mas não viam, e elas entendiam, mas não entendiam. Ou seja, ouvir, entender e ver do ponto de vista adâmico, elas até faziam isso. Agora, do ponto de vista de Cristo, da nova criatura, elas não podiam fazer isso. Ok? E ele vai fazer menção, olha, ao profeta Isaías. Olha que legal. Jesus aqui está usando a Bíblia
para poder falar sobre essa natureza das parábolas. Verso 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de quem? De Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido. Antes da gente chegar aqui no verso 15, vamos lá em Isaías, capítulo 6, para que a gente também tenha um pouco mais de informação sobre o que Jesus Cristo está falando aqui. Jesus está fazendo referência ao texto de Isaías que está lá no capítulo 6. Deixa eu ver se eu lembro, chegar na página aqui, eu vou lembrar do verso. Verso 9 e 10, Isaías capítulo 6, verso 9 a 10. Daqui a pouco a gente volta para Mateus. Isaías 6, verso 9 a 10. Vamos lembrar aqui do contexto? Isaías está profetizando sobre a nação de Israel, ok? E é que existe a profecia de Isaías tanto para a entrada da Síria em Israel, como fator de juízo de Deus, bem como lá na frente, depois, a entrada de Nabucodonosor também como fator de juízo para Israel. Então, Isaías está profetizando juízo sobre esse povo. Precisamos lembrar que esse povo estava caindo no juízo de Deus porque esse povo havia caído, havia se prostituído com outras religiões, esse povo estava em pecado e Deus então precisava tratar essa questão com o povo, ok? E a gente lembra lá do chamado de Isaías, né? Quem enviarei? Isaías se coloca à disposição de Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. E agora a gente vai entender um pouquinho o caráter da profecia, o caráter da natureza da profecia de Isaías. Verso 9 do capítulo 6 diz o seguinte: Então disse ele, vai e dize a esse povo, ouvi, ouvi, e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e a ouvir com os ouvidos e entender com o coração e se converter e seja salvo. Se nós pegarmos esse mesmo texto, tanto de Isaías quanto o texto de Mateus capítulo 13, na Nova Versão Internacional, a ideia que talvez podemos ter, e a Nova Versão Internacional é uma Bíblia que eu mais uso e recomendo, e ela não está errada na sua interpretação, jamais eu seria capaz de falar isso, né? Mas se nós não olharmos todo um contexto, a impressão que talvez que a gente possa ter é que Deus falava para esse povo em parábolas porque eles eram pessoas já endurecidas de coração e eles não queriam, pelo próprio desejo deles, enfim, de ouvir a palavra de Deus, por isso que Deus o rejeitou. Quando a gente vem aqui para a profecia de Isaías e a gente se apropria dela e a gente consulta também outras versões, o que fica mais claro para nós é que esse endurecimento de coração profetizado pelo profeta Isaías, isso foi uma ação de Deus. Precisamos lembrar o seguinte, tá certo? Lá atrás o povo já havia endurecido o seu coração, ok? E por isso que Isaías estava profetizando aqui justiça. O profeta Isaías já está entrando no cenário da história de Israel aqui, justamente para dizer o seguinte, olha, vocês, pelo seu próprio desejo, endureceram o coração de vocês. Então agora é Deus que vai fazer isso, né? É Deus que vai fazer isso. O fato deles terem endurecido o coração deles, isso não desfala, isso não desabona o ato que Deus também está trazendo de endurecimento ao coração deles. Olha, Deus não podia amolecer? Podia. Mas o que Deus está fazendo aqui? Deus endureceu. Como endureceu? Por uma própria ação primeira deles terem endurecido? Sim. Mas isso não muda o texto.
O que o texto está dizendo aqui é o que vale para a gente, é que Deus tomou essa ação. Deus foi lá e endureceu o coração desse povo. Os motivos pelos quais Deus fez isso são importantes, mas o que é mais importante, a gente perceber que é uma ação de endurecimento direta por Deus. Agora, perceba que o motivo pelo qual Deus endurece o coração dessas pessoas, o que é endurecer o coração? Fechar os olhos dela, fechar o seu entendimento, fechar os seus ouvidos. O endurecimento aqui é a ação que Deus traz ao povo para fazer com que esse povo não escute, não compreenda e não aceite a profecia de Isaías. Verso 10, no finalzinho, para que eles não se convertam. Isaías, vai lá, profetiza para esse povo, fala palavras duras para eles, vai lá e fala palavras duras para eles. E diga para esse povo que eles vão endurecer o seu coração, que eles não vão me ouvir, e isso tudo está acontecendo, por quê? Porque eu não quero que esse povo se converta, para esse povo aprender a me amar. Então, olha que interessante que a palavra de Deus traz para nós aqui, é uma ação que vem de Deus. Há muitos momentos, eu sempre falo isso, a gente precisa tomar cuidado com o pecado, porque pecar nós pecamos, nós já nascemos pecadores e pecamos ontem, pecamos hoje, e certamente pecaremos amanhã. Mas outra coisa é você se conformar com o pecado, achar que aquilo é natural e viver vivendo uma vida de pecado. Chega uma hora que Deus ele entrega você aos seus pecados. Está muito na moda hoje aí, por conta dessa questão política que nós estamos passando no Brasil, achar que palavrão é uma... Quem não fala palavrão é hipócrita. Ora, né? Imagina isso. Então, a ausência de fala de palavrão não é hipocrisia. A ausência de fala de palavrão é buscar a santidade de Deus. E palavrão, a Bíblia chama de pecado. Ou seja, se a gente que é crente achar que palavrão é normal, daqui a pouco Deus entrega a gente ao nosso próprio palavrão. Aí, em vez de o pastor começar a pregar a palavra do Senhor no púlpito, imagina o pastor pregando palavrão. É inadmissível pensar nessas categorias. Por isso que a gente não pode brincar com o pecado. A gente começa brincando, acha bonitinho, né? O presidente falar palavrão, acha bonitinho um governador falar palavrão, a gente vai entrando na onda e aí a gente vai se embebedando com isso. Chega uma hora que Deus entrega a gente às nossas próprias paixões. Daqui a pouco a gente vai defender palavrão em rede social, como eu já vi crente fazendo isso. Já vi crente defendendo palavrão. Acha que é certo fazer isso. Por quê? Porque muito provavelmente vai buscando um abismo, né? O salmista diz para nós, um abismo busca outro abismo. Você começa falando um palavrãozinho desse pequenininho, vai achando que é normal, daqui a pouco você está falando palavrão em casa, seus filhos, sua mulher, e acha que isso é normal. Não que nós não podemos cair no erro de falar, até caímos no erro de falar, mas nós não podemos viver nessa prática. Por quê? Porque assim como lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que Deus entregou os homens às suas paixões, aqui a gente percebe também que o próprio Deus havia entregado esse povo às suas paixões, de forma que endurece o coração do povo. Amém? Falei aqui algumas coisas e vou continuar falando outras também. Então a gente precisa entender que quando Jesus está falando lá em Mateus capítulo 13, agora a gente pode voltar lá, ok? Mateus capítulo 13, quando Jesus está falando para os seus discípulos, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre o quê? A profecia de Isaías. O que Jesus está dizendo, meu povo? Olha só, a profecia ela tem dois aspectos, o aspecto imediato e o aspecto posterior. O aspecto imediato era para o povo naquela época, mas também tinha uma aplicação posterior que era para esse povo aqui. O que Jesus está dizendo é o seguinte, olha, o profeta Isaías, quando disse que haveria um povo pelo qual não se converteria e que teriam ouvidos duros, enfim, não era só para o tempo dele, é também para esse. Então esse povo que você está vendo aí, esse povo é assim, por quê? Porque a profecia de Isaías está se cumprindo na vida dele. E estava profetizado que aquele povo seria assim.
E essa profecia veio de quem? Veio do próprio Senhor, a partir do seu instrumento, a partir do seu profeta Isaías. Ou seja, Deus disse lá atrás que aquele povo que estaria com Jesus, naquela época, agiria dessa forma. Então, perceba que o efeito de não crer, o efeito de não compreender, ele tem uma causa. E qual é a causa? A profecia. O efeito de não compreender tem uma causa, a profecia. É lógico que a gente às vezes tem dificuldades de olhar para o texto e ver o texto dessa forma, perdoe-me. Mas é por isso que a gente está fazendo o estudo aqui da soberania de Deus. Porque esse texto, junto com outros textos e junto com toda a Bíblia, vão realmente dizer que Deus não só está sobre todas as coisas, mas que Ele governa. Eu comprei uma Bíblia há um tempo atrás e eu fiquei assim, com a seguinte tarefa. Eu vou grifar todos os versículos da Bíblia que falam sobre soberania de Deus. Aí eu comecei a grifar. Eu cheguei à seguinte conclusão: eu vou ter que grifar a Bíblia inteira, porque a Bíblia inteira fala desse tema. E aí eu parei, era melhor eu decidi que era melhor eu estudar a Bíblia inteira do que grifar os versículos que falam sobre isso, porque seria uma tarefa muito árdua para mim. A palavra de Deus fala isso em todos os lugares. Nós estamos aqui falando de Mateus, vamos falar de outros textos, certamente aqui ainda essa noite, mas são recortes que nós estamos fazendo, ok? Para que a gente aplique ao estudo. Mas certamente existem outros textos, além do texto de Mateus, além do texto de Isaías, além desses textos que a gente vai estudar. E lembro que esses textos foram elegidos pela Tavinha, para que a gente pensasse um pouco aqui sobre a relação desses textos com a soberania de Deus, ok? Vamos lá no verso 15, eu acho que era o 15, se eu não me engano, aqui em Mateus capítulo 13 que a gente parou. Ok. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado, ouviram com ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e seja por mim curados. Porque o coração deste povo está endurecido. Ok? O coração deste povo está endurecido. E quem endurece o coração agora? Para que não se converta? É uma ação do Pai. Começa com a ação deles lá atrás e depois o Pai olha para eles e fala o seguinte: tá bom, vocês querem pecar? Vou deixar vocês aí no pecado de vocês. Vou fazer com que vocês agora experimentem daquilo que vocês sempre buscaram. A profecia de Isaías, ela seria uma profecia que produziria endurecimento no coração daquele povo. Ninguém quer um profeta profetizando juízo. A gente vai ver lá no livro dos reis, né? Os profetas chegando diante dos reis e os reis reclamando. Não tem profeta por aí? Até tem, mas essa turma só vem profetizar juízo, nem consulto mais. Isso mostra o quê? O endurecimento que a profecia trazia ao coração também das pessoas. Lembra lá? O próprio profeta Isaías, quando ele diz que a minha palavra não volta vazia. Então, quando a palavra é anunciada, quando o evangelho do Senhor ele é anunciado, o resultado existe, querido. Ou a pessoa se salva, ou ela cai em juízo. Porque ela vai ser julgada justamente por ter a oportunidade de ouvir falar do evangelho e ela não ter agido positivamente diante dessa vontade. Então, quando a palavra do Senhor, quando o próprio Senhor diz que minha palavra não volta vazia, das duas uma, ou é salvação ou é juízo. Ou é salvação ou é juízo. Então, a palavra de Deus, ou ela amolece o coração do homem, ou a palavra de Deus endurece o coração do homem. Bem-aventurado é aquele pelo qual a palavra de Deus amoleceu o seu coração. Ok?
Sigamos em frente, então, eu acredito que nós terminamos aqui Mateus capítulo 10, verso 13. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nenhum detalhe aqui. Espera um pouquinho desse texto. Verso 10, vamos lá? Para deixar claro, verso 10 de Isaías 6. Verso 10 deixa claro de quem é a ação de endurecimento, para você não ter dúvida, tá bom? Não é o povo que endureceu o seu coração. Aqui é Deus endurecendo o coração do povo. Verso 10 de Isaías capítulo 6. Torna insensível o coração deste povo. Isaías vai lá e profetiza. E durante a sua profecia, torna insensível o coração desse povo. Tira a sensibilidade do coração desse camarada. Endurece-lhe os ouvidos. Fecha-lhe os olhos. Então, é uma ação de Deus, perfeito? Ah, mas eles já estavam com o coração endurecido. Já, até estava. Mas quem foi lá e colocou a tampa na panela para a panela ferver? Foi a pessoa de Jesus. Deus foi lá agora não é mais uma ação do coração deles, não é uma questão da volição própria, mas agora é uma questão da vontade de Deus. Ou seja, é a vontade de Deus agora sendo soberana sobre a vontade daquelas pessoas. Então aquelas pessoas não iam chegar para Isaías e falar assim: ah, Isaías, eu entendi agora que a gente está em pecado, então eu vou me arrepender aqui para eu ser servo por Deus. Não tinha possibilidade de salvação, pelo menos aqui naquele contexto que a gente leu, para que as pessoas pudessem ser salvas. A não ser o remanescente de Israel, que a gente vai perceber que está toda hora aparecendo no livro dos profetas, que eram aquele grupo que de alguma forma Deus preservaria. Ok? Então, a ação de endurecimento é uma ação de Deus. Mateus capítulo 13, verso 10 a 15. Eu queria também com você, ainda sobre esse tema de Mateus capítulo 13, lá em Marcos, capítulo 4, verso de 10 a 12. Vamos mais um pouquinho para frente aí. É o próximo evangelho, Marcos, capítulo 10, verso 11 e 12. É o mesmo cenário, ok? Mas agora não é na perspectiva de Mateus. É a leitura que Marcos fez diante dessa questão da explicação da parábola e do motivo pelo qual a parábola ela era usada por Jesus. Então vamos ver aqui o que Marcos fala para a gente desse assunto. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Para quê? Olha o motivo pelo qual Jesus falava em parábolas, pensando no público externo, naqueles que não eram seus. Verso 12. Para quê? Vendo não vejam e não percebam, e ouvindo não ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Aqui Marcos ele traz aqui um aspecto mais radical ainda dessa questão de juízo que recaía sobre os não discípulos de Cristo através do instrumento da parábola. Jesus falava aqui na compreensão de Marcos e também na compreensão de todos os discípulos, mas Marcos ele aqui é um pouco mais objetivo. O evangelho de Marcos ele é um evangelho mais objetivo, mais sintético. A ideia de Marcos aqui é ser claro, ser objetivo. E ele diz o seguinte: para que eles não entendam, para que não venham se converter, para que não haja perdão para eles. Ou seja, Jesus falava em parábolas, porque falar em parábolas era um meio pelo qual as pessoas não podiam se arrepender dos seus pecados, para que seus pecados não fossem perdoados. Não tem jeito, é o que a Bíblia está dizendo. Não dá mais aqui para a gente caminhar nesse assunto, é o que a palavra de Deus está dizendo. Como? É o que a palavra de Deus está dizendo. A gente chega uma hora que a gente precisa ter humildade, reconhecer aquela parede de concreto na frente. É o que Deus fez. Esse Deus é mau? Não, não é mau. A Bíblia diz que Deus é bom. Sabe, uma das maiores provas
que Deus não é mau? A sua vida, talvez, se você for crente, a sua vida é a maior prova que Deus é um Deus bom, um Deus amoroso, porque Jesus Cristo morreu na cruz por você, Ele mandou o seu único filho morrer na cruz por você. Você é uma prova viva de que Deus é bom. Agora, como que esse texto se aplica à bondade de Deus? Eu não sei dizer. E a gente precisa agora se submeter ao que a palavra de Deus diz. Existem coisas, salas fechadas, que a gente não consegue entrar e a gente não tem que fazer a teologia da Xuxa, pega, estica e puxa para tentar explicar o que o texto não está dizendo. O texto não diz, então a gente precisa se submeter. É ser dogmático, né? É ser, enfim, todos os outros predicados negativos possíveis que a gente pode utilizar para aquelas pessoas que dizem o seguinte, porque Deus fez assim, Deus fez assim. Tem coisas que Deus fez, e quem somos nós para perguntar? Lá em Romanos capítulo 9, a gente já falou sobre isso. Quem somos nós para perguntar? Quem somos nós? Quem é o barro para perguntar para o oleiro por que ele faz vasos para honra e vasos para desonra? Quem somos nós para perguntar isso? Chega de perguntar, então talvez a gente possa perguntar isso, é o que Paulo está dizendo, talvez você possa perguntar por quê? E quem somos nós? Quem somos nós? Tem coisa que a gente não consegue explicar. Não dá para explicar. E a Bíblia se contradiz? Não se contradiz. Não dá para explicar. E sigamos em frente então. Eu termino aqui então com o primeiro texto. O primeiro texto foi Mateus 13, de 10 a 15. Agora a gente vai lá para Isaías 57, 15 e Ezequiel 36, 26. A gente de alguma forma já falou um pouquinho sobre esses dois textos, mas vamos seguir aí porque eles estão na fila, né? Vamos voltar lá para Isaías 57, 15. Texto da Otávia. Isaías 57, 15. Vamos no verso 14, para pegar um pouquinho aqui de contexto. Vamos lá, verso 14 de Isaías. Deixa eu ver aqui se eu peguei certo. Isso, 57. Vamos lá. Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Ok. Esse texto aqui, ele fala de que Deus, ele se compadece das pessoas que se arrependem e se compadece das pessoas que têm humildade. Quando a gente lê aqui que esse Deus, que ele é transcendente, ou seja, ele habita nos altos céus, ele habita no alto, ele habita naquilo que é o sublime, ele habita na eternidade. Esse Deus que é santo, esse Deus que é um Deus externo, que está acima de todas as coisas, perceba que é um Deus soberano. Olha só, ele é um Deus soberano, ele está acima de todas as coisas. Esse mesmo Deus, ele também habita com aquele que se arrepende, com contrito de coração. Então, ele não só está sobre todas as coisas, mas ele interfere também em todas as coisas, ele governa. E onde que está a governabilidade agora? Esse Deus que é transcendente, ele também é imanente, ele habita junto com os seus, ele interage com os seus. Então, quando a gente lê aqui que contrição e abatimento de espírito, a gente pode entender necessariamente pelo contexto que essas pessoas agora, elas estão com seus espíritos humildes, e aí e olha o que Deus faz, olha a ação que Deus traz sobre essas pessoas humildes. Deus vivifica o espírito deles e dá a ele um coração
de vida. Então, eu acredito que a dúvida da Otávia, talvez, a gente acabou não conversando, mas eu acredito que a possível dúvida seja a seguinte: mas a pessoa não pode se arrepender? Pode, claro, e deve se arrepender, né? A palavra de Deus diz, olha, arrependei-vos de vossos pecados. João Batista estava dizendo lá na Galiléia para que aquelas pessoas deveriam se arrepender, ou seja, elas deveriam exercer vontade, deveriam ter volição ao arrependimento, como uma ação dela, de forma livre ela devia fazer isso. É você é responsável, então nós somos responsáveis pela contrição, pelo abatimento de espírito, nós somos responsáveis pelo nosso arrependimento, nós somos responsáveis para que busquemos o Senhor. Porque se nós nos arrependermos, certamente Deus ele sai de onde ele está e vem nos visitar para trazer vida ao nosso coração. E de fato o texto diz isso, e a Bíblia inteira chama o homem ao arrependimento. O homem se arrepende, se arrepende. Então o homem tem que desejar o arrependimento? Tem que desejar o arrependimento. É da responsabilidade do homem o arrependimento? É da responsabilidade do arrependimento. É da responsabilidade do homem o seu arrependimento. No entanto, não é porém, né? Não é porém, no entanto, o que eu quero dizer? E também, se Deus não trabalhar o coração do homem, esse homem não pode ser humilde, esse homem não pode se arrepender, esse homem não pode buscar a Deus. O homem precisa exercer livremente vontade de se arrepender. Mas essa livre agência dele se voltar para Deus começa com um empurrão de Deus. Se Deus não empurrar o camarada, se Deus não empurrar o camarada para si mesmo, ele não vem. Pelas suas próprias pernas, pela sua própria força, ele não vem. O arrependimento é responsabilidade do homem. Mas não. No entanto, e também, vamos começar essa expressão novamente, né? O arrependimento é da responsabilidade do homem. E também o homem só se arrepende se Deus trabalhar o coração dele para que ele perceba o seu pecado. As duas coisas caminham exatamente juntas. Eu acredito que essa era a possível dúvida e que a gente trabalhou aqui. Estou pensando na possível dúvida dentro do contexto do estudo. O homem tem que se arrepender. Por isso que precisamos fazer apelo, a pregação tem que ter apelo, a pregação, as pessoas precisam gerar arrependimento, precisamos dizer para o homem, vinde a mim, né? A palavra de Deus diz, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. A palavra do Senhor, ela diz isso, e essa deve ser a nossa pregação. A gente precisa chamar um homem ao arrependimento. Esse é o nosso grito, essa é a nossa profecia, essa é a palavra que a gente precisa levar para o mundo. Então, a gente precisa dizer isso. Porém, ou melhor, tirar a palavra porém aqui, que é uma palavra que contradiz aquilo que está lá atrás. No entanto, mas, a gente precisa, no entanto, melhor, acho que é a melhor palavra, né? A gente precisa entender que o arrependimento só pode ser gerado através da primária ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Ô glória! Glória, né? Toda a glória para o Senhor. Só lhe deu glória, toda a glória do Senhor. O arrependimento, ele é gerado pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não trabalhar no coração do homem, o homem não se arrepende. Ou você acredita que o homem se arrepende por si só. Não é possível, né? Se você não acredita que o homem arrepende por si só, você precisa entender o seguinte, que é Deus que promove o arrependimento. Ah, mas a Bíblia diz, pastor, se esforça-te que eu te ajudarei. Não diz isso em lugar nenhum. Isso não diz, isso não é bíblico, não está dizendo em lugar nenhum. A ação do Espírito Santo, tudo vem de Deus para nós, ok? Tudo provém de Deus para nós. Eu quero aqui já adiantar algumas coisas. Não, eu tenho tempo ainda.
Lá na frente eu falo, daqui a pouquinho, sobre o que passou aqui no meu coração nesse instante. Vamos lá para o terceiro texto dessa noite? Ezequiel 36, 26. Oi, meu bem. Já deu 9 horas? Amém. A Anicé já me disse que deu 9 horas. Então vamos rapidinho aqui. Ezequiel 36, 26. Aí a gente já está terminando. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Verso 27. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observai. Verso 28. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Verso 29. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias. Farei vir o trigo e multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. A gente não vai ler mais porque não dá tempo aqui, mas é assim. É um texto claro de que Deus restaura as pessoas em todas as suas áreas, a hora que Ele quer e bem como Ele quer. Coração de pedra, a gente já falou um pouquinho sobre isso, a gente não pode entender que aqui é uma fala literal, mas é uma fala figurada, dizendo que esse coração duro, lá atrás, que Deus endureceu em Isaías capítulo 6, agora aqui no capítulo 36 de Ezequiel, o povo agora já está cativo, ok? O povo já está na Babilônia agora. Ezequiel é um profeta que está profetizando lá no cativeiro, e Deus está dizendo aqui agora, está profetizando o retorno dessa turma lá para a terra prometida, para a sua terra, né? Dizendo o seguinte: agora eu vou amolecer o coração de vocês, agora vou fazer com que vocês me sirvam, agora eu vou fazer com que vocês me amem, com que vocês obedeçam aos meus estatutos. Percebam, querido. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, quando a gente anda no caminho do Senhor, quando a gente faz coisas boas, quando a gente, enfim, acerta o alvo, é uma ação milagrosa de Deus. Quando a gente erra o alvo, é algo mais natural que existe, errar o alvo. Agora, quando a gente acerta o alvo, é uma ação milagrosa de Deus sobre a nossa vida. Amém? Eu quero finalizar aqui dizendo o seguinte. A gente também, na próxima quinta-feira, a gente já começa a falar de João 3,16. E sempre nós vamos estar falando aqui do trabalho do Pai, do trabalho do Filho e do trabalho do Espírito Santo na salvação. A gente vai perceber que a Bíblia, que as Escrituras, elas vão sempre apontar para alguma pessoa da Trindade com relação à salvação. Ok? Qual que é o papel do Pai, qual que é o papel do Filho e qual é o papel do Espírito Santo. Então eu já posso adiantar aqui algumas coisas, né? Só para que você já tenha algo para pensar até a quinta-feira. O Pai, a ação da salvação é do Pai. Ele é o autor da salvação. O Evangelho de Deus é o Evangelho, a salvação é a salvação de Deus. O Evangelho é o Evangelho de Deus. É o que Paulo fala para nós lá em Romanos. Então, a ação da salvação, ela procede do Deus Pai. Então é Deus que vai até o Éden buscar o homem. É Deus que lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, ele promete a vinda do Messias para poder resgatar a humanidade. É Deus que lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, ele envia Jesus Cristo na plenitude dos tempos. Então, Deus é o missionário. A missão da salvação é de Deus. A igreja, ela é comissionada ao trabalho da salvação. A missão é de Deus. Os teólogos chamam isso de missio Dei. A missão de Deus é Deus que vai ao encontro do homem, nunca o homem que vem ao encontro de Deus. Então, o papel do Pai é promover a salvação. O papel do Filho é ser instrumento pelo qual a salvação pode
chegar aos homens. Então, o sacrifício de Jesus. Jesus é o transporte, é o meio pelo qual, é a via, é a ponte, é o caminho pelo qual a gente consegue ter acesso ao Pai. E o Espírito Santo de Deus, o papel do Espírito Santo de Deus na salvação é fazer com que a gente compreenda essa coisa toda que nós estamos falando aqui. Porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina o nosso coração para que a gente possa entender a Bíblia, se arrepender e seguir a Jesus Cristo. Então, a Trindade, ela trabalha conjuntamente para a salvação. Amém? Era isso que eu ia falar. Depois da análise desses 3 textos, Mateus 13, de 10 a 15, Isaías 57, 15, Ezequiel 36, 26, era isso que eu gostaria de falar. Lembrar que há uma ação trinitária dentro da salvação, ok? Uma ação trinitária dentro da salvação. E não é quaternária. Não existe o Pai, o Filho, o Espírito Santo e você ou eu. Nós não ajudamos a salvação. A salvação, ela procede diretamente do Pai, através de Jesus Cristo, pela iluminação do Espírito Santo. E qual que é o nosso papel? É receber isso de graça. Ô glória, né? Que Deus nos abençoe. Sigamos em frente, então, firmes na palavra do Senhor. Te espero até quinta-feira. Beijo no coração. Cé, você não quer vir orar aqui? Porque talvez, se você não é... Vem aqui orar, meu bem. Ela falou que está toda descabelada. Vem orar descabelada mesmo. Que talvez ela é uma amiga oculta, né? Que talvez você não conheça, essa esposa Niceia. Ela que fala para mim quando a hora está chegando. E talvez se você não conhece, você não faz parte da IBCI, aí você toda hora fica perguntando, quem é essa tal da Niceia? Será que é alguma entidade que está do lado do Haroldo? Não, é minha mulher, tá bom? Eu sou a chata que falo do horário. Então ora para nós, para a gente irmãos. terminar. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai, por mais um momento que o Senhor nos deu para ouvir sua palavra, Deus, para aprender mais de Ti. Seja conosco, ó Pai, no decorrer desse estudo, ó Pai, que o Senhor possa continuar abençoando, abrindo nossos corações e nos dando entendimento, Senhor Deus. Obrigado por essa oportunidade também que temos, ó Pai, mesmo diante dessa situação, de podermos aprender mais de Ti, Senhor. Amém. Que o Senhor possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que possamos entender a cada vez mais a Tua palavra, ó Deus, e assim colocá-la em prática, Senhor Deus. Obrigado por tudo e nos dê uma ótima noite de descanso, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida.